queria saber, então, como que está hoje o que você vê se as empresas ainda têm muita dificuldade em saber qual o real custo do seu produto, do seu processo? Você veja bem, antes de eu entrar, Reginaldo e Marcos, antes de eu entrar no ensino, dedicado ao ensino exclusivo, que é hoje, eu passei 19 anos, quase 20 como consultor. Né? E esses 20 anos, eu até brinquei com os alunos, outro dia saiu no Instagram, para você colocar os estados que você conhecia. Quando eu peguei o mapa do Brasil e fui brincar também, faltava 3 estados que eu não conheço do Brasil. Mas os outros eu conheço, a grande maioria deles, por consultoria. Tá certo? Eu vou dizer porque o Reginaldo começou aí, é graduado na Universidade Federal de Rondônia, foi uma coisa muito interessante, que daí você vê como que o custo foi impactante nessa parte. Como que estão as empresas e como elas vão chegar no custo, né? Como que elas estão aqui. Num determinado período lá da minha vida como profissional, eu já comecei a me dedicar muito ao custo. Na época, 90 e, 99, 2000, 2001, eu estava basicamente trabalhando gestão de custo e gestão de produção nas empresas de consultoria. Fiz um enorme trabalho em Arapongas, com muitas empresas do setor moveleiro, porque o pessoal existia um incentivo, existia um incentivo para a indústria moveleira que queriam transformar Arapongas num polo moveleiro, e eu fui trabalhar lá. Então, o que é a primeira coisa que a gente percebia? Se você quer crescer, você tem que saber teu custo. Chegava nas empresas, elas não tinham conhecimento de custo. Certo? Então, começava do básico. Estou falando do ano 2000, até 2000, tá certo? Estava assim. E isso eu fui percebendo que, olha, eu não estou errado, viu? 100%, tá, gente? Eu não estou exagerando, não. 100% tinha o custo caipira. Umas tinham um caipira um pouquinho mais da cidade, outros um caipira um pouquinho mais do sítio, né? Um de granja, outro já ali, mas estavam com problema de custo. Tinha um problema de custo. Certo? Preço, a gente sabe que eu sempre falo para o empresário, quando ele falava, olha, tá aqui, tudo bem, você me ensinou a calcular o custo. Aqui. Quanto que eu posso vender? Quanto eu posso pôr de lucro? Né? Para você ter uma ideia, eu falava para ele, ó, põe 1000%. Mas como 1000%? Eu não vou vender. Eu falei, por quê você não vende com 1000%? Ah, porque o meu cliente, meu concorrente vende por 300. Eu falei, teu preço está dado. Teu preço é 300. Não pode passar disso. Você tem que saber teu custo. Então, para eu chegar, então o mercado, então a gente tem que se preocupar com o preço de venda. O preço de venda, o mercado já dita qual é. A gente tem que preocupar com o custo, para ver se o preço de venda que eu posso vender o meu produto em relação aos meus concorrentes é factível ou não. Vai me dar rentabilidade e não só lucro. Né? 1 centavo é lucro. E aí, 1 centavo te satisfaz? Certo? Não. Então, o que aconteceu? A gente já via essa dificuldade nessa época. E foi aí que surgiu Rondônia. Por isso, a Universidade Federal de Rondônia. Numa internação, minha mãe passou mal, estava no hospital, eu estava no quarto com ela no hospital, e cruzei com o senhor, começou a conversar comigo, e eu falei que trabalhava com consultoria no setor imobiliário, ele falou, pois é, cara, você não tem vontade de sair do estado, não? Eu falei, por quê? Falou, eu sou o presidente do Sebrae de Rondônia, minha mãe está aqui internada também, eu sou aqui de Porecatu, e eu vim aqui para ela estar internada, e a gente está montando um setor moveleiro lá, a gente precisa de um profissional. Foi aí que eu fui para Rondônia fazer esse trabalho lá. Né? Foram 44 empresas em 6 cidades do estado. Então quer dizer que você participou da organização do setor moveleiro de Rondônia inteira. De Rondônia inteira. De Rondônia inteira. A criação. Então foi na época, foi 2001 que eu fui para lá. Só que é o seguinte, como eram muitas empresas, tinha que ficar lá, morando lá. Certo? Foi morar em Porto Velho. Certo? Você ficou lá por quanto tempo? De 2002 a 2008. Certo? 6 anos. Era para ficar 3. O projeto foi se prorrogando, só que daí é o seguinte: estados próximos aos outros. Comecei a fazer um trabalho no Sebrae de Rondônia. De repente, o Sebrae de Acre precisava da mesma coisa, eu fazia Rondônia e Acre. Aí precisava de Roraima, Rondônia, Acre e Roraima. Aí precisava de Amapá, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Foi aí que eu fui conhecendo aquela região. Entendeu? O Pará e etc e tal. Tudo com o mesmo projeto. Era um projeto da Apex, tá? De incentivo.